Pai seu irmão. Amém. Glória a Deus. Você crê que, por intermédio de Jesus, existe poder e autoridade operando neste lugar? Amém. Você crê que, por intermédio de Jesus, o sobrenatural se move a seu favor? Você crê que, por intermédio de Jesus, cabeças são quebradas, correntes são quebradas, vidas são transformadas? Então, quando você for motivado a usar dessa autoridade, dessa unção que Deus confiou a nós, toma posse disso. Leva isso para dentro do teu lar. Não deixa com que Satanás fique movimentando peças dentro do teu lar, porque a sua casa é do Senhor. Quero te convidar a ler sua Bíblia ali rapidinho, no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 9. Apenas o verso 16 e 17. Lucas, capítulo de número 9. Apenas o verso 16 e 17. Já está dando glória a Deus também. Que diz assim, Lucas 9, 16 e 17. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, ou deu graças, e partiu-os e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciados, e levantaram o que lhes sobrejou 12 alcovas de pedaços. Aqui diz assim: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobravam foram recolhidos 12 cestos. Para ser bem dinâmico, esse texto, eu sei que você conhece de cor, de Santiago. Porém, quando eu fui estudar, quando eu estava estudando essa passagem, eu procurei entender algumas coisas. Aonde eles estavam, com quem estavam e o que eles estavam fazendo, qual era o propósito. Eu pude aqui entender algumas coisas. Quando nós falamos sobre gratidão, ela nunca vai andar sozinha. Como assim? A gratidão sempre vai fazer com que nós carreguemos algumas qualidades dentro de nós. Quais seriam essas? Honra, porque quem é grato sabe honrar. Fidelidade, porque quem é grato é fiel. Adoração, quem é grato sabe que é necessário adorar. Separação, você sabe que você precisa se separar para se santificar. E quando nós vamos pegar todos os homens que foram levantados por Deus e que de alguma forma marcaram o tempo ao qual eles foram levantados, nós vamos ver essas características, assim como bem Jesus ensinou aos seus discípulos. Todo mundo que é grato precisa carregar características de servos do Senhor, de pessoas que realmente foram levantadas para uma missão. Voltando um pouquinho no texto ao qual nós lemos, nós vamos entender que os discípulos a qual Jesus escolheu, eles presenciaram vários milagres. Eles viram a filha da viúva de Naim ser ressuscitada. Eles viram o cego centurião ser curado. Eles viram os leprosos ser curados. Eles viram a filha de Jairo ser ressuscitada. Então, de alguma forma, eles presenciaram todos os atos, todos os sinais, os milagres que Jesus já estava manifestando a todo o povo.
entende que é necessário que os discípulos tenham uma experiência a mais, algo diferente. E aqui nós vamos entrar numa estação, em algo que eu acho extraordinário, a qual Jesus, aqui no início do capítulo 9, vai falar para os discípulos que eles estão recebendo poder, unção e autoridade. Para quê? Para curar, para expulsar demônios, para que através desses sinais o nome do Senhor também continuasse sendo engrandecido. Então eles são enviados, podemos colocar aqui em uma cruzada evangelística, vamos colocar assim. Só que existia uma tarefa, ou existia uma orientação, porque Jesus nunca vai pegar ninguém e vai colocar de qualquer forma em uma missão. Ele sempre vai preparar, sempre vai orientar, sempre vai direcionar. E aqui ele vai falar: olha, vocês estão recebendo autoridade, poder, unção, mas vocês precisam seguir um direcionamento. Que direcionamento é esse? Vocês não podem levar nada para essa jornada, para essa caminhada. Não leve nada, não leve dinheiro, não leve sacolas, não leve pão, não leve bordão, não leve duas túnicas, usem uma única túnica. Agora para pensar, eles estão sendo enviados em uma cruzada, em um ato evangelístico para propagar o reino de Deus. Só que quando nós vamos nos preparar para alguma viagem ou para qualquer coisa, qual é uma das coisas que nós fazemos? É preparar aquilo que nós iremos levar, porque ninguém viaja despreparado. Então aqui é uma coisa que, se nós formos olhar pelo lado humano, carnal, não faz sentido. Jesus está enviando os discípulos, mas eles tinham que necessidades. Eles precisavam se vestir, eles precisavam se alimentar. E aqui é algo que eu acho extraordinário, que todo mundo que tem uma vida ministerial, todo mundo que aceita um chamado, tem que aprender a ser dependente de Deus. Dependência, se livrar de toda a autossuficiência, de todo o sentimento próprio, que eu posso, que eu entendo, que eu sou capaz. Agora, a orientação é: não levem nada para essa cruzada evangelística. Vocês já receberam poder, autoridade e unção. Aí eu fico pensando, e isso eu trago uma reflexão primeiramente para a minha vida. Quantas das vezes Deus nos levanta para exercer alguma atividade, ou confia a nós, no sentido geral, alguma missão, e nós insistimos em levar coisas que nós não poderíamos levar. Nós insistimos em nos apossar de coisas, quando na verdade nós precisamos deixar para trás. Que coisas são essas? Você já recebeu autoridade e unção, mas deixa para lá todo disse-me-disse. Você já recebeu autoridade e unção, mas deixa para lá o sentido da razão e começa a ser dependente de Deus. Porque sempre que nós brigamos por aquilo que nós entendemos que é razão, nós perdemos o nosso foco. Então, se os discípulos ali fossem agir pela razão, mas espera aí, Jesus, nós vamos agora propagar o Evangelho em todas as aldeias. Como nós não vamos levar o pão? Como nós não vamos levar em nosso cinto o dinheiro? Dependência. Vida ministerial é depender do Senhor. Existem alguns privilégios, benefícios, sim, mas e as obrigações, vamos colocar assim. E os deveres, aonde está? Você já recebeu autoridade e unção, mas deixa de lado a contenda. Você já recebeu autoridade e unção, mas deixa de lado todo o conhecimento que te faz sentir que você pode, que é pelo seu entendimento, que é pelo seu jeito, que é pela sua força. Dependência. Então a primeira coisa que eles estão aprendendo aqui nesse envio pelas aldeias da Galileia é entender que o ministério não é baseado naquilo que se tem, não é baseado naquilo que se acha
Se nós formos olhar, quantas vezes a sua vontade era de voltar atrás? Quantas as vezes a sua vontade era de permanecer sentado, não se levantar, não se movimentar? Mas por que você se levanta todos os dias? Por que você insiste em buscar pela sua família? Porque você entende que é Ele que te sustenta. Porque você entende que você não é autossuficiente, que você precisa do Senhor. E vida ministerial é isso. Quando eu falo de vida ministerial, eu não estou falando de cargos, eu estou falando de vida com Deus, estou falando de relacionamento, é dependência. E quando eu sou grato, eu entendo que se hoje eu estou de pé, é por causa dele. Quando eu sou grato, eu entendo que se a minha casa está de pé, que se os meus estão caminhando, não é pela minha sabedoria, mas é pelo sustento que Ele nos proporciona. E agora os discípulos vão receber uma ordem, uma orientação, que na verdade não faz muito sentido. Só que, quando Jesus vai dar uma instrução, geralmente nunca vai fazer sentido. Porque Ele não trabalha por vias naturais, Ele trabalha pelo sobrenatural. E para se acessar o sobrenatural não é pelo aquilo que a gente vê, mas pelo aquilo que nós cremos. Então, quando alguma orientação do Senhor para a sua casa não fizer sentido, vá a si mesmo, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Não seguir pela sua própria sabedoria, mas espera aí, isso não faz sentido, pode até não fazer, mas se Ele mandou, eu vou, porque eu confio no direcionamento que vem do alto. Agora eles vão pegar todas essas instruções e vão sair. Famílias vão ser libertas, pessoas vão ser libertas de espíritos imundos, paralíticos vão ser curados. Agora aquilo que eles viram Jesus fazer, agora eles estão sendo usados para fazer, porque eles entenderam o caminho da obediência. E o que eu quero dizer com isso? Quando nós entramos por esse caminho da obediência, nós somos usados para que a glória, os milagres, a manifestação do poder do Senhor venha a ser realizada dentro do nosso lar. Então, um bom conselho, eu sei que um ditado lá fora que se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas o bom conselho dessa noite é, por mais doloroso que seja a orientação, por mais que na nossa mente nós não venhamos entender, continua no caminho da obediência, porque é o melhor caminho. Aleluia. Só que o problema é que às vezes nós queremos criar atalhos, pensando que por esse atalho nós vamos nos aproximar do milagre, mas nós estamos nos distanciando, não estamos percebendo. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei qual foi o caminho que você pegou, qual foi o atalho, mas ainda dá tempo de voltar atrás e falar: Senhor, eis-me aqui, eu reconheço a minha dependência, Senhor, então me usa. Agora esses discípulos, depois dessa experiência extraordinária, eles vão voltar correndo para Jesus, querendo contar tudo aquilo que tinha acontecido. E eu fico viajando na minha mente, Pedro falando: olha, eu entrei em um lar onde espírito imundo estava oprimindo famílias, e através da unção, da autoridade que foi liberada da boca do Senhor Jesus, famílias foram libertas, a glória do Senhor alcançou. E de repente chega Pedro: olha, existia uma pessoa que estava cega de nascença, mas quando eu impus as mãos pela unção que Jesus derramou sobre nós, eles foram curados. Eu fico imaginando essa troca de experiência, eles acessando o sobrenatural de Deus, porque entenderam qual era o caminho. E agora eles chegam para Jesus para falar tudo aquilo que tinha acontecido, essa experiência, essa coisa extraordinária. Nossa, eu fui usado para que a glória, para que o nome do Senhor fosse propagado em toda a Galileia. E Jesus
mesmo ele chegando após o percurso de viagem, Jesus vai pegar os seus discípulos e vai se retirar da Galileia. Vai para um lugar deserto, uma cidade chamada Betsaida. Só que ali coisas extraordinárias vão continuar acontecendo. A palavra vai dizer que a multidão viu Jesus. A multidão descobriu para onde Jesus estava indo. E devido aos sinais, às maravilhas, tudo aquilo que já estava sendo realizado, eles vão correr em direção a Jesus. E ali uma grande multidão vai começar a se aglomerar naquele lugar. E quando Jesus olha para a multidão, Jesus vai acolher aquela multidão, vai começar a ensinar, vai começar ali a operar maravilhas, milagres, cura, libertação, transformação naquela multidão. Só que chega um momento, a palavra vai dizer que a hora já é avançada, já está ficando tarde, eles estão num lugar deserto. Só que aquelas pessoas naquela multidão já tinham recebido a cura, o milagre. Só que Jesus observa a multidão e entende que ainda existe uma necessidade. Aquela multidão precisava ser alimentada. E ele vai chegar, Jesus chega para Filipe e vai perguntar: olha, quando Filipe vai indagar a respeito da hora, Senhor, despede a multidão porque já é tarde. O lugar aqui é deserto, não tem aonde nem comprar o pão. Ainda que tivesse os valores, não haveria suficiente para cada um. Aí chega o André: olha, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes mais. O que seria isso diante de essa tão grande multidão? Eram quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Primeiro, Filipe vai olhar e vai ver que não havia recurso. Então Jesus, já que não tem recurso, despede a multidão. André vai chegar: olha, até tem alguma coisa, 5 pães e 2 peixes, mas não é o suficiente. Jesus, eu acho que o melhor é despedir a multidão. Só que quando Jesus fala assim: olha, dá a de comer a toda a multidão, Jesus já sabia o que vai fazer, o que ia fazer, o que ia acontecer. Porque Jesus não caiu naquele lugar, como alguns dizem, um ditado, de paraquedas. Jesus não caiu ali de paraquedas, ele era o próprio Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o enviado. Então ele sabia o que haveria de fazer. Ele apenas, e a palavra vai dizer isso, fazendo um paralelo com João 6. A pergunta de Jesus, a indagação de Jesus era apenas para testar os seus discípulos, porque eles haviam acabado de chegar de uma cruzada evangelística, como nós denominamos aqui. Já tinham experimentado do sobrenatural, já tinham sido usados por Deus para fazer sinais, milagres, cura. E quando eu observo o que eles tinham em mãos, eu entendo que existe algo que nós precisamos prestar muita atenção. Porque às vezes nós desvalorizamos aquilo que temos, mesmo sendo pouco. E eu entendo que eu preciso valorizar aquilo que eu tenho hoje. Pode ser pouco, mas se eu tenho hoje foi porque um dia ele já providenciou. Então eu preciso ser grato por isso. Aleluia. Eu tive uma experiência, algo muito simples, mas durante todo o dia aquilo ficou martelando na minha mente. E essas coisas acontecem com frequência, mas a gente só presta mais atenção quando nós estamos envolvidos em temas assim, que a nossa mente possa ficar mais ligada nas situações que acontecem. Eu estava indo trabalhar e eu tinha que andar mais ou menos 60 quilômetros de ida para a rota e 60 quilômetros de volta. Então 120 quilômetros de moto. Mas naquela manhã estava um sol, mas um sol terrível. O Douglas sabe o que é isso? Que bate na pele e você sente aquela ardência.
minha mente eu indaguei a força daquele sol, mas ele veio estar na minha mente. Pode dar sol, mas você tem cliente. Pode dar sol, mas você tem uma condição. Pode dar sol, mas o pão está sendo providenciado na sua mesa e é por isso que não falta. Aleluia. E aquilo ficou martelando dentro do meu coração. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Porque mesmo com esse sol quente que está queimando a minha pele, o Senhor tem trazido a providência para dentro do meu lar. Senhor, muito obrigado. Irmão, naquele momento, do nada, eu sei que nunca nada é do nada. Vocês entenderam? Nunca nada é do nada. Irmão, o tempo fechou e ficou nublado. Eu vou repetir. Eu estava trabalhando debaixo de um sol escaldante. Por um momento dentro do meu coração eu murmurei, mas eu reconheci os benefícios e agradeci ao Senhor. E naquele momento o céu ficou nublado e aquilo que estava insuportável passou a ser algo prazeroso. Aquela brisa geladinha, eu falei, Senhor, muito obrigado. O que eu quero dizer com isso? Aprenda a agradecer por aquilo que você tem hoje. Porque se nós vamos viver sempre assim, nós nunca vamos conseguir usufruir, desfrutar daquilo que Ele já nos proporcionou. Pode ser pouco, mas é seu, então seja grato. Pode ser pouco, mas Ele é o provedor do teu lar, não está faltando, então seja grato ao Senhor. Eu vi um corte rapidinho. Eu vi um corte no Instagram de um pregador famoso. E ele falou algo muito interessante. Imagina se Deus resolvesse tirar de nós tudo aquilo que nós reclamamos. Ah, meu carro era muito ruim, tá bom. Bicicleta, ônibus, a pé. Ah, Senhor, meu trabalho é horrível, tá bom. Desempregado. Está entendendo como é que isso é forte? Imagina se Deus resolve retirar tudo aquilo que nós reclamamos. O meu celular é muito ruim, tá bom, pronto. Agora não tem mais celular, volta a época da carta para se comunicar. Nós precisamos aprender a valorizar, ser grato e agradecer ao Senhor por aquilo que nós temos hoje. E quando Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, o Senhor vai nos ensinar algo aqui muito forte. Eu sei que diante de um viés teológico existem várias interpretações, mas o que eu consegui absorver aqui desse ensinamento de Jesus é: os discípulos até conseguiram realizar sinais, maravilhas, através do poder, da autoridade que foi nos confiado pelo temor de Jesus. Existem milagres que nós vivemos quando nós de fato tomamos posse, igual a Célia deu aqui um exemplo do seu pé. Ela tomou posse dessa autoridade que foi confiada e ela passou a usar isso, profetizando sobre o seu corpo. E a cura aconteceu. Existem milagres que acontecem mediante imposição de mãos, mediante jejum, clamor, tudo isso, todas essas armas que estão disponíveis para nós hoje. Mas existem milagres que só acontecem quando nós aprendemos a ser gratos. Existem bênçãos que nós só alcançamos quando o nosso coração passa a ser um coração grato. Exemplo, os 10 leprosos, os 10 foram curados, mas a bênção completa só recebeu quem voltou para agradecer. Os 10 foram curados, mas a salvação só recebeu quem foi
quando Jesus pega aqueles elementos que estavam disponíveis, Jesus não multiplica primeiro para depois agradecer. Primeiro ele apresenta e agradece ao Senhor, agradece ao seu Pai. E aí o milagre acontece. O que eu quero dizer com isso? Talvez existem bênçãos no nosso lar, na nossa vida. Existem coisas que nós buscamos há muito tempo. E nós ainda não alcançamos, porque nós não aprendemos ainda a agradecer ao Senhor. Porque se eu não consigo ter um coração grato ao Senhor quando o que eu tenho aparentemente é pouco, quando eu estiver no mundo também não vou saber ser grato. Então Jesus pega aquilo que era pouco na mão dos discípulos, mas quando ele apresenta ao Senhor, o milagre acontece. E a palavra diz que a multidão, ela não tão somente vai ficar satisfeita, mas vai sobrar, porque aquilo que ele faz é perfeito. Aquilo que ele faz, ele completa a obra, ele não faz pela metade. Então eu não sei qual é a área da sua vida que precisa ser movimentada, mas aprenda a ser grato ao Senhor. Eu estava conversando com o Douglas ontem, a gente estava almoçando junto, aí eu estava compartilhando com ele a minha experiência durante esse mês. No meu trabalho, o mês de dezembro está sendo o pior mês de todos. Um mês que teoricamente é um mês bom para vendas. Eu falei, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Está saindo nada. Eu fecho meu mês do dia 15 ao 15, não é do dia 1º ao dia 1º. E geralmente, quando chega no dia 15, eu já bati toda a meta do mês. Então, tenho 15 dias ali só para fazer o fechamento. E esse mês eu não entendi o que estava acontecendo. Eu compartilhei isso com o Loura, não. Mas eu falei, mas mesmo assim, ele é um provedor. E o pregador Elias lançou uma palavra aqui dizendo que esse mês o Natal seria diferente, que havia algo diferente disponível para mim possa dizer. Aí conversando com ele ontem, eu falei, mas mesmo assim eu creio no Deus conhecido. Pela ótica humana, seria o pior mês, mas eu sei que ele tem o poder de transformar isso. Irmão, de ontem para hoje eu não sei o que aconteceu, o meu celular não para de tocar. Glória! Porque eu entendi que pode ser pouco, mas quando eu sou grato por aquilo que eu tenho, ele faz um milagre. Então deixa eu repetir isso aqui em nome de Jesus. Eu não sei o que você tem em mãos, nos seus olhos pode ser pouco, mas começa a agradecer ao Senhor. Pai, a minha visão não é pouco, mas eu sei que na sua mão pode se tornar muito. Então mesmo assim, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem disponibilizado para mim hoje. Começa a agradecer ao Senhor por aquilo que você tem hoje, para que as bênçãos do Senhor venham alcançar o teu lar, para que as bênçãos do Senhor venham alcançar a sua vida, a sua família. Agradeça ao Senhor pelo seu lar. Em momentos de adversidades, agradeça ao Senhor, porque Ele tem o poder de mudar o quadro da história. O ambiente pode estar difícil, mas você tem uma família, então agradeça ao Senhor por isso. Porque às vezes nós tomamos essa atitude errônea e sem querer nós acabamos amaldiçoando pessoas dentro do nosso próprio lar. Mas vamos passar a observar isso de uma forma diferente, profetizando bênçãos. Ele é uma bênção, apenas está passando por uma estação difícil, de dificuldade, mas é uma bênção. A minha casa é do Senhor. Então, a partir do momento que nós entendemos isso, que a gratidão, quando levada para o mundo espiritual, tem um feito extraordinário, nós vamos passar a enxergar as coisas por um lado diferente, por uma visão diferente.
É aquela história, eu tenho um copo pela metade, esse copo está meio vazio ou meio cheio. Entenderam? Como que você está observando as situações? Está meio cheio, mas vai ficar cheio por completo, porque eu creio em Deus provedor. Então para de observar as coisas por um lado negativo, por um âmbito negativo, e começa a liberar palavras de bênção sobre a sua vida, sobre o seu corpo, sobre a sua vida ministerial, sobre a sua vida espiritual, sobre a sua casa. Que nós vamos passar a observar como as mãos do Senhor sempre se movimentou, mas por causa de uma visão negativa, nós não estamos contemplando tudo aquilo que Ele tem feito. Então, para finalizar, isso fica martelando na sua mente e no seu coração. Comece a ser grato a Deus pelas pequenas coisas, que o seu dia vai ser um dia diferente. Glória a Deus. Que as suas batalhas vão ser batalhas diferentes, porque em todas elas você vai entender que as mãos do Senhor sempre estiveram estendidas sobre o seu lar e sobre a sua casa. Se coloque de pé, em nome de Jesus, eu quero orar. Rapidinho para finalizar. E se você tem tido dificuldade de agradecer ao Senhor pelas pequenas coisas, pede perdão a Ele agora. Pede ajuda a Ele agora. Fala, Senhor, me ajuda a entender as coisas por um lado diferente. Porque eu tenho sempre presenciado, Senhor, as situações por um lado negativo. Mas hoje eu entendo que quando eu sou grato, a sua mão se movimenta sobre a minha vida. Fala com isso por agora. Senhor, em nome de Jesus. Pai, neste momento nós queremos agradecer, Senhor. E queremos pedir perdão ao Senhor, Pai, por todas as vezes, Senhor, que nós escolhemos, ó Pai, murmurar, reclamar, questionar, ao invés de agradecer. Senhor, porque enquanto estamos reclamando, murmurando, nós não observamos, Pai, a sua mão se movimentando ao nosso favor, porque a nossa mente, a nossa visão está presa a situações de uma forma negativa. Ó Pai, mas nesse momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha ministrar, Pai, a gratidão em nossos corações, para, Pai, que nós possamos ser pessoas mais gratas, filhos mais gratos, ó Pai. Ó Pai, para que dentro do nosso lar, para que as pessoas venham nos enxergar, venham nos ver como pessoas gratas, ó Pai, porque como é bom, Senhor, ficar do lado de uma pessoa feliz, de uma pessoa, Pai, contente, alegre, Pai. Mas da mesma forma, Senhor, como é ruim, Pai, conviver com pessoas que só reclamam, que só murmuram, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que através da nossa vida, Pai, que o nosso testemunho venha transformar a vida de pessoas, ó Pai, que através da gratidão, que através do reconhecimento daquilo que o Senhor já nos deu, daquilo que o Senhor já nos proporcionou, Pai, que nós venhamos, ó Pai, propagar, ó Pai, o Teu santo nome, para que o Seu nome venha a ser engrandecido, Pai, em todas as áreas da nossa vida. Ó Pai, em nome de Jesus, que amanhã, ao acordar, Pai, que amanhã, durante todos os nossos afazeres, nós venhamos, ó Pai, Senhor, ter atitudes diferentes, ó Pai, atitude de quem sabe ser grato, atitude, ó Pai, de quem sabe reconhecer, ó Pai, todos os benefícios que o Senhor tem nos proporcionado, ó Pai, que através da gratidão, que através, ó Pai, do reconhecimento, do contentamento, Pai, nós venhamos, ó Deus, vivenciar, ó Pai, enxergar, ó Pai, coisas grandiosas que o Senhor tem realizado, ó Deus, em nosso lar, em nossa vida, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que uma estação diferente, ó Pai, que uma fase diferente, um tempo diferente, ó Deus, venha chegar em nossas vidas, ó Deus, a partir do momento que nós entendemos, ó Pai, que é necessário dar graças ao Senhor em todas as situações, porque o Senhor nunca perdeu o controle, e por mais, ó Pai, que diante da nossa visão, ó
Ó Pai, não tenha jeito, nós sabemos que o Senhor tudo pode. Ó Pai, então Senhor, retira de nós, ó Pai, um coração orgulhoso, um coração de pedra, Senhor, e coloque em nós um coração grato, um coração de verdadeiro valorador, Deus. Assim eu te oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus se assente, glorificamos o Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade.